hoje nós vamos estudar a segunda carta aos Tessalonicenses. Essa carta tem um nome longo, né? Todo mundo escreve Tessalonicense, já dá um grande trabalho, mas a carta hoje é muito curta. São apenas 3 capítulos que nós vamos estudar. Vamos nos situar aí no tempo? Vamos ver qual o momento que nós estamos estudando na Bíblia? O momento que o Império Romano dominava o mundo, como você vê aí, Calígula e Cláudio. E vamos falar, é claro, do tempo do ministério do apóstolo Paulo, que a partir do ano 47 ele vai de Antioquia fundar as igrejas na Ásia Menor na primeira viagem missionária. Do ano 49 a 51 ele vai fundar mais igrejas na Ásia Menor e na Europa. Na terceira viagem vai fundar mais igrejas e visitar todas as igrejas da Ásia Menor e da Europa. Daí então, durante o Império de Nero, ele vai para Roma como prisioneiro e lá também escreve as suas últimas cartas e depois é morto, martirizado, segundo a tradição cristã. Maravilha. Vamos ver agora aí no mapa as principais cidades às quais o apóstolo Paulo enviou as suas cartas. Então nós vemos aí no mapa Roma, que foi a carta que ele enviou no ano 57. Depois nós vemos Tessalônica e Filipos. Tessalônica, muitos acreditam que sejam as 2 cartas mais antigas, né, que ele escreveu na segunda viagem. A carta de Filipos, ele escreveu quando estava na prisão. A carta a Corinto, ele escreveu na terceira viagem missionária por volta do ano 55. A carta aos Gálatas, você está vendo Galácia do lado direito, foi também escrita na terceira viagem. E as cartas a Colossos e a Éfeso foram escritas na prisão. Maravilha. Vamos lembrar um pouquinho algumas curiosidades sobre a cidade de Tessalônica. Atualmente chamada de Salonique, Tessalônica é uma cidade no norte da Grécia e na época do apóstolo Paulo era a maior cidade e o principal porto da Macedônia, com uma população de aproximadamente 200 mil habitantes. Também passava por Tessalônica via Eganácia, estrada militar que conectava Roma e o Oriente. Tessalônica até hoje é uma cidade próspera e na antiguidade abrigava muitos judeus e uma sinagoga. Então veja aí no mapa novamente a região onde fica a cidade de Tessalônica, né? A região da Macedônia, hoje o norte da Grécia. Então todo esse lado direito é a região da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. E nós vemos aí se aproximando a cidade de Tessalônica. Então a igreja aí foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Esta história está narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós já falamos sobre isso, onde houve uma grande confusão. Paulo havia pregado por 3 semanas na sinagoga, enfim, levantaram um alvoroço, ele teve que ir para Bereia, e ainda em Bereia, tessalonicenses contrários, opositores a Paulo, foram perseguidos. Muito bem. Vamos ver a segunda viagem missionária para nós entendermos como foi o processo, né? Qual foi o caminho. Então o apóstolo Paulo, ele tinha saído de Jerusalém, ele cruzou toda a Ásia Menor, como você vê aí, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Quando ele chega em Trode, ele tem uma visão em que Deus o orienta a ele abrir igrejas na Europa. Então ele vai para Filipos, Anfípolis, Tessalônica antes de Bereia. Perfeito? Segunda viagem missionária, e na mesma viagem, semanas depois, ele enviou as 2 cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses, semanas depois ele enviou a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós sabemos que foi ele que escreveu, porque no capítulo 3, versículo 17, diz assim: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Curioso, né? Já deixou ali a marca registrada dele de como ele assinava as suas cartas. Vamos começar então agora o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 1.
Vamos lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Nós vemos aí o apóstolo Paulo falando que a tribulação, mesmo tendo, né, dores, dificuldades, o preço a ser pago vai valer a pena, porque a nossa obediência, a nossa fé, a nossa confissão vai nos levar à vida eterna. Bispo G, aqui está uma figura que o apóstolo Paulo usa e que nós vemos ela muitas vezes aparecendo também em algumas narrações de Cristo sobre o assunto. Nós vamos ver também o apóstolo João falando sobre isso no livro de Apocalipse. Sobre fogo eterno. Como é que pode existir fogo, como nós interpretamos, se é o mundo espiritual? Então, isso obviamente é uma analogia, né? É uma analogia, piros é fogo mesmo, né? É o termo que é usado. Agora, o que seria o fogo eterno? Mais para frente ele fala, banido da presença do Senhor. Então, o fogo é aquilo que consome. Então, a pessoa vai ser consumida eternamente. É difícil de nós entendermos no contexto, como você colocou, daquilo que é físico. Uhum. Mas o pior de todas as coisas é ser banido da presença de Deus, né? Porque Deus é eterno. Então, é um conceito de sofrimento eterno distante daquilo que é a graça, do amor do Senhor, né? Então, esse é o conceito. É uma forma de falar que a dor é tão latente, algo tão terrível, que ele faz essa comparação do sofrimento, né? Como se eternamente a pessoa fosse queimada no fogo. Uhum. Então deve ser uma sensação assim, né, indescritível, e ele coloca o mais próximo fogo. Porque imagine assim, nós, mesmo o mundo, toda a estrutura, estar distante de Deus, entre aspas, nós entendemos que até mesmo o mundo já dizendo no maligno, há uma cobertura de Deus. Agora, o distanciamento completo de Deus é uma coisa assim inconcebível na mente humana, porque Deus é tudo. Então, Deus é tudo, Ele ocupa a eternidade, o futuro, o passado, é o alfa, o ômega. Quer dizer, o distanciamento deve ser o sofrimento eterno, e acho que a figura mais próxima seria o fogo eterno, né? Aquilo que consome sem parar. Muito bem, agora vamos falar de duas figuras que o apóstolo Paulo vai apresentar, que é a figura do anticristo e aquilo que ele promove, que é a apostasia. Na verdade, não é uma figura, a apostasia é um sentimento, né? É um estado em que a pessoa se encontra espiritualmente. Vamos ler então o capítulo 2. Vamos lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Bispo G, nós sabemos que essa questão do juízo final é muito discutida, tem filme, tem livro, tem cada história, tem romance, e agora tem a discussão da onde virá o anticristo, né? Aí tem gente que fala que vai vir da Turquia, vai vir dos Estados Unidos, vai vir na Alemanha, vai... Não falaram do Brasil, pelo menos, né? Mas falaram em tantos lugares já, né, que o anticristo viria, enfim. Acaba sendo apenas hipóteses, né? É muito difícil.
tratar assim com exatidão. Enfim, o ponto é que aqui ele coloca essa figura como sendo uma figura real. Então existirá mesmo o homem da iniquidade chamado filho da perdição. Bispo G, este homem, você pode dizer homem, enfim, ele é um ser humano que ele vai se converter a Satanás, ele vai desejar servir a Satanás, ou ele é o próprio diabo encarnado? A realidade, esse é o anticristo, né? Então, o espírito do anticristo ele já está no nosso meio, vamos falar até um pouquinho mais a respeito disso, mas é alguém que vem na eficácia, em todo o poder, na dinâmica plena de Satanás. Então, ele vai se revelar com sinais, com prodígios, maravilhas, do mal, mas é homem. Então, o que é? Todo o poderio de Satanás que vai se manifestar aqui na Terra. Obviamente, não será no momento que nós, igrejas, estejamos aqui, porque tem todo um contexto espiritual que não permite que ele possa se manifestar na plenitude. Mas ele é um homem. E segundo alguns escritores creem, ele será um homem que, pelo jeito, pode ser até um judeu, porque dificilmente, entenda bem, não estou aqui com um preconceito, porque dificilmente alguém como os judeus recebem alguém no seu poder, inclusive muitos dos judeus vão ser enganados, porque ele deve manifestar, e nós sabemos da resistência que há, e ela é uma resistência que a gente sabe milenar em termos daquilo que são as tradições deles, né? Então pode até ser alguém aceito também pelos judeus, então ele vai enganar inclusive até alguns dos, entre aspas, eleitos, né? Agora, ele vai se manifestar antes de Jesus voltar. Não, o poderio dele, olha, manifestar uma coisa. Ele vai começar com seus sinais, os prodígios, mas são o quê? Do engano. Inclusive a palavra da mentira, né? A palavra pseudo. Então, nós vamos também tratar um pouquinho a respeito disso. Mas a extensão, a eficácia de Satanás vem quando a igreja for arrebatada. Quando o domínio máximo, se colocar assim, que aí ele tem a liberdade de ação, a igreja não estará mais. Isso. Então ele vem, já é um momento que há uma apostasia no mundo. Aí entra essa palavra, fala que há uma apostasia, e apostasia o que é? É a ausência de fé. Então a palavra mais forte da apostasia é a palavra, como é que nós podemos até chamar? Deserção. Eu acho que a palavra mais próxima daquilo que é o sentido do grego é a deserção. Por exemplo, o soldado deserta e vai embora, deixa a guerra, o conflito, abandona o país. Agora, quando se fala em apostasia, está falando do cristianismo. Então, a grande apostasia, ela será isso, a deserção completa daqueles que creem em Deus, mas tinham ele só como uma religião. E aí, segundo, aquilo que é a eficácia de Satanás, eles vão começar a mudar, vamos dizer assim, de crer em Jesus para crer nos sinais que, obviamente, é a extensão daquilo que é o diabo naquele momento. É uma negação, né, praticamente. É uma negação. É assim, deixar de crer em Cristo para crer nessa figura diabólica que vai manifestar também sinais para enganar. Isso. Não é? São figuras que a gente pode comparar com aquilo que fala em Apocalipse, o falso profeta, as bestas. O potencial, porque assim, Satanás, entre aspas, ele está detido. Então, o que ocorre? Quando ele foi precipitado ao chão, ele está retido naquilo que é o seu poder. E o que ele faz? Ele dá esse poderio a outros anjos, entre aspas, que no caso são as bestas. São as entidades que ocupam determinados domínios maiores, mais amplos. E existem dois tipos de besta que vão trazer e alinhar esse anticristo com o falso profeta, alguém que vai assessorá-lo espiritualmente. E o que acontece? A figura do Apocalipse é que o dragão, a antiga serpente, vai dar o seu poder, né? Então, até a figura é passar como que o seu, vamos dizer assim, o seu, como é que fala? Cetro, por exemplo. Isso. Passando o seu cetro, o sinal de autoridade, o sinete, passando para essa besta, que são essas entidades que potencializam diretamente o homem. Para nós termos uma ideia mais ou menos do que seria isso, a besta que fala de Babilônia,
fala de uma besta que tinha asas, que era um leão e que depois foi colocado em forma de homem. Então, Nabucodonosor recebeu esse potencial. Obviamente, não na extensão do dragão, de Satanás, a extensão, mas as bestas delegam desse poderio. E a marca que eu acho que mais próxima disso, da representação, é esse que foi dado dessa besta, que é o leão, que se fala em Daniel 7, dando esse poder e colocando ele em cima de um homem, né, em pé, como se fosse homem. E aí o próprio Daniel fala, olha, esse é você, Nabucodonosor, é você, rei. Então, mostrando o quê? O reconhecimento do mundo espiritual. E a mesma coisa vai acontecer com o anticristo, só que não é o potencial de uma besta. É de todas as bestas somadas com esse potencial de Satanás. Ou seja, ele vai ter uma autoridade máxima. Naquilo que é o poder que Satanás tem, que os demônios têm. Global. Em todo mundo, global. Um poderio global. E como é que seria essa manifestação de sinais? Porque fala que ele faria coisas assim... Até cristãos ficariam confusos, né? Por exemplo, cai fogo do céu, as coisas assim. Seria nesse sentido mesmo? Nesse sentido. Obviamente, sinais da mentira em termos daquilo que ele não vai realizar o bem. Porque a eficácia dele é de Satanás, e Satanás não vem para fazer o bem. Mas, de qualquer maneira, ele é um querubim. O querubim é o anjo mais poderoso que existe. E sendo o anjo mais poderoso que existe, e tendo todos sua eficácia de poder, como que, entre aspas, restituído, porque o que faz com que o mundo não jaza no maligno? É a presença da igreja, é a presença do Espírito Santo. Então, a grande apostasia, além de enfraquecer, vamos dizer assim, a estrutura de anjos, porque a apostasia vai fazer a opção. Eu faço a opção pelo mal, pelos anjos do diabo e pelo diabo. E também um outro lado, porque no arrebatamento o Espírito Santo será tirado. Então o Espírito Santo é aquele que retém esse poderio, essa eficácia de Satanás que vai se manifestar sobre o anticristo. Mas nesse período as duas coisas vão acontecer. A grande apostasia enfraquecendo o poderio no mundo espiritual dos anjos de Deus e o outro lado que é o Espírito Santo que é tirado. Então fica à mercê, Satanás então tem todo o seu domínio e a eficácia dele. Falando sobre sinais, vamos ler a continuação do capítulo 2. Continuando, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então vamos lá, Bispo G. Por exemplo, nós temos aí religiões que praticam curas divinas, né? Até cirurgias espirituais, por exemplo. Isso não seria a forma do anticristo agir hoje, por exemplo? Não, ela é muito, muito, muito mais ampla. Não dá nem para comparar, porque hoje a manifestação, através de sinais que não são sinais verdadeiros, é como que um engano. Então, o que ocorre? Algumas pessoas são iludidas, outra acontece, porque às vezes é um espírito de enfermidade. Então, nós temos exemplos na Bíblia de uma mulher que andava curvada há 18 anos, que ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus expulsou o espírito de enfermidade, ela voltou ao normal. Ela vivia, inclusive, a Bíblia, o próprio Jesus fala, escravizada. Então, ela era escrava daquele mal. Aquele mal era um espírito. Então, as pessoas hoje que podem fazer sinais assim, tirando a malignidade que existe. Porque tem esse poder, essa autoridade. Coisas que foram colocadas de mal podem ser tiradas. Então, a gente vê muitos sinais por aí que nada mais são do que isso, do que esses sinais de mentira, que são, às vezes, a retirada de algum mal, mas que, obviamente, o diabo não faz coisa boa. Então, dá de um lado, daqui a pouco ele tira de outro. Ou então, tira num determinado momento, mais para frente volta para assolar completamente, porque existe uma habilitação. E aí a situação pode ser até pior, né? Porque é uma pessoa que se abre, por exemplo, uma cirurgia espiritual, obviamente com boa intenção, tudo, mas de repente não é algo que é do bem,
Então ela se abre para isso e aquele mal que estava é tirado. Mas depois, esse mesmo espírito que entrou pode voltar e volta com uma carga maior ainda pela habilitação que houve. Vamos ler agora o capítulo 3. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-vos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor a fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Último capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre postura de dirigentes de igreja, Bispo G. Ele dá uma pegada aqui, ele fala o seguinte, ó, se o cara não trabalha, o cara não tem direito a receber. Então, provavelmente existiam pessoas na igreja de Tessalônica que estavam ali de corpo mole, fazendo o que mereciam e não mereciam receber. Há uma grande discussão, muitas aí fora, e aí, afinal, o pastor deve receber salário, não deve, ele tem direito ou não tem. Qual é a visão correta sobre a palavra de Deus a respeito disso? A visão bíblica é que o sacerdote ele deve se alimentar do altar. Então isso desde o Antigo Testamento, inclusive, ele é frisado no próprio Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo mesmo ele fala, se eu vos tenho semeado coisas espirituais, por que eu não devo colher de vós coisas materiais? E ele ainda fala para essa igreja, uma dessas cartas dessa igreja, que ele não fazia isso por um outro motivo. Que era o motivo que aquela igreja não aceitava muito isso, a gente percebe que ele está falando. Mas ele recebe donativos das mais variadas igrejas para que ele pudesse dar continuidade no seu ministério. Então, a Bíblia fala que quem semeia uma vinha, que dela colha. E aí ele fala que não está falando de coisas também espirituais, sobre semear para poder colher. Então, desde o Antigo Testamento, os levitas, eles cuidavam das coisas de Deus. Eles não trabalhavam, vamos dizer assim, fisicamente, por exemplo, plantando, o trabalho secular, mas eles trabalhavam muito, trabalhavam dentro do templo, eles cuidavam das coisas de Deus e cuidavam das pessoas. Então, eles faziam com que aquelas pessoas tivessem um nível de vida, uma condição de vida muito melhor, através do que eles recebiam. Eles eram intercessores de Deus para os homens. Hoje, da mesma forma, os pastores, os bispos, os homens de Deus fazem tudo para o quê? Para que a pessoa vá bem, que ela ande bem, que ela caminhe bem. Então, a prática, desde o Antigo Testamento, uma prática espiritual, é que o homem, o pastor, ele possa receber por aquilo que é o trabalho dele. Mas, obviamente, trabalho assim, não pode ficar só numa condição de só pregar o evangelho. Tem que acompanhar, tem que pastorear, tem que ter a sua vida administrativa, tem que ter empenho. Tanto que o apóstolo Paulo fala que o presbítero, já então, não só o pastor, mas até o presbítero, que preside bem, ele deve receber dobrado honorário. Então, o termo honorário aqui é pagamento, é salário. Então, dobrado honorário, quer dizer que até o presbítero, que era alguém que ocupava uma função administrativa na igreja, ele também deveria receber algo de acordo com o que ele trabalhasse. Muito bem, vamos ler agora a última passagem de hoje sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Continuando, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Bispo G, muito complicado tratar a pessoa rebelde aqui, né? Falando sobre rebeldia. Afinal, como tratar um rebelde? Ele vai, isola, deixa ele isolado, né? Ele vai se sentir envergonhado, mas não o considere como inimigo. Você vê, o apóstolo Paulo, ele é impressionante, né? Assim, o sentimento dele em amor e algo que a gente percebe que não é natural, porque ele próprio dá essa demonstração em atitudes deles, nos Atos dos Apóstolos e em outras cartas. Mas a gente percebe que quando se trata de um elemento espiritual,
ele tem uma visão apostólica assim incrível. Então ele coloca aqui esse isolamento, porque a pessoa precisa sentir que está errado e que o erro dele faz com que ele saia dessa comunhão do Espírito. Então, imagine, o gelo de um apóstolo, né, a forma que nós vamos colocar, o isolamento de um apóstolo, o que não gera espiritualmente, né, em termos de cobertura e tantas coisas, mas não pode tratá-lo como inimigo, porque não pode tê-lo como um inimigo para que Satanás não tenha o quê? Vantagem e ocupe esse espaço para levar o cara de uma vez. É um tratamento para que a pessoa reflita e possa voltar à comunhão normal. E excomungação é bíblico? Ela é bíblica, obviamente, nessa mesma condição que nós estamos colocando aqui, né? A excomunhão ou excomungação, ela é feita de uma maneira que a pessoa sai da cobertura do corpo. Então o apóstolo Paulo fala a respeito de que ele e o Espírito, então veja o que é a autoridade de um apóstolo. Ele e o Espírito já tinham dado definição, que a pessoa ela seja entregue a carne para Satanás, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a excomunhão é sair da comunhão do corpo, da sua cobertura. Então nessa situação Satanás vai acabar com a pessoa, né, porque fica exposta a Satanás sem cobertura espiritual. Mas um detalhe muito importante, a pessoa não perdeu a salvação. Então ele propriamente fala para que o espírito de carne seja destruída, mas que o espírito seja salvo no último dia, mostrando também esse lado espiritual, né, que o apóstolo Paulo leva muito a sério os valores espirituais. E também não é uma sentença qualquer, é alguém que causou muito dano. E o que era esse dano? Esse dano veio através de 2 homens que eram hereges. E com a sua heresia, eles levaram muitas pessoas à perdição. E quando nós interferimos na salvação de alguém, é chamado escândalo. E o interferir na salvação com escândalo, nós não temos advogado. Então é aquilo, é como que uma pedra amarrada no pescoço jogada no mar, era melhor fazer isso, quer dizer, então é esse o contexto, é quando começa a escandalizar, levar pessoas à perdição, não é um pecado pessoal. Muito bem, essa foi a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a segunda carta aos Tessalonicenses e concluímos que Jesus voltará após a apostasia ou ausência de fé, ter domínio sobre o mundo e o anticristo encarnado tiver sido revelado e manifesto. O fim de todo incrédulo e de quem negou a Cristo conscientemente é o fogo eterno ou a morte eterna. Também vimos que através das seitas e religiões, o anticristo, o espírito que está agindo desde a fundação dos tempos, manifesta sinais, milagres e prodígios para enganar os homens. Por fim, Paulo encerra a carta falando de postura na igreja, que os dirigentes só têm direito a receber salário se realmente trabalham e que não devemos tratar aqueles que não concordam com a visão da igreja como inimigos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.